Shalom! Você quer falar em línguas, você quer manifestar os dons espirituais, quer ter visão, palavra de revelação, palavra profética, mas não consegue. Você já buscou em monte, você já jejuou, você já chorou nos pés de Deus, você já fez de tudo e ainda assim não consegue ver na sua vida a manifestação dos dons espirituais. E o que será que está acontecendo com você? O que será que realmente está acontecendo com você? Isso é o que você vai descobrir nesse vídeo, porque talvez o seu cérebro, sim, a anatomia, a sua própria anatomia, a forma maravilhosa que você foi formado pelo teu Pai Celestial, pode estar trabalhando reverso ao que você está buscando. E nesse vídeo, que é parte de aulas ali da Green, é parte da aula do destravar do dom de línguas e da ativação da visão profética, nesse vídeo, dentro das aulas, essa aula que faz parte do vídeo lá. Assiste essa aula, pega caneta, papel, responde no final dela, você vai ter ali a aplicação prática, você vai poder fazer o teste para saber qual lado do seu cérebro está que você opera. Porque talvez essa questão dos dons espirituais, e eu tenho certeza que esses bloqueios que você está tendo para ter os dons espirituais, para manifestar os dons espirituais, nada mais é que o seu cérebro, a partir do momento que você entende qual hemisfério você opera, e isso se torna consciente para você, esse bloqueio vai ser removido. Aí é hora de você adequar a sua vida e a sua busca dos dons para dentro da forma em que você foi constituído por Deus desde o nascimento, a forma em que o seu cérebro opera, para que você possa fluir nos dons espirituais. Assiste a aula e no final eu vou estar voltando aqui para fechar o assunto com você, para não ficar em aberto. Caneta e papel na mão. E desde já, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam de crescer no conhecimento da palavra de Deus. E me segue aqui no YouTube para mais conteúdos como esse. Mas esta aula serve como base para qualquer aula que vá ser abordado o tema de dons espirituais. E o que nós vamos estar falando aqui nesta aula é muito importante que você assista até o final, porque vai ter respostas aqui nesta aula que ninguém te deu e duvido que consiga dar. Não do jeito que a gente vai apresentar aqui para você a questão dos dons espirituais, porque que muitas pessoas ainda não conseguiram, mesmo orando, jejuando, buscando, não conseguiram ativar o dom espiritual. E é isso que eu vou mostrar para você aqui nessa aula. Presta bastante atenção e glorifica a Deus depois, porque é assim que Ele te fez, é assim que Ele criou você para funcionar. E quando nós entendemos como nós operamos em todas as esferas, como que nós aprendemos, nós também vamos começar a valorizar o que Deus nos deu e vamos começar a entender por que alguns dons espirituais eu ainda não atingi. A resposta está aqui nessa aula. Vamos lá? Aí às vezes você fala assim para mim, Sil, porque eu não consigo ver, eu não estou ouvindo nada, se Deus está falando eu estou surdo, se Ele está fazendo alguma coisa eu estou cego. Eu oro a Deus e eu não consigo ouvir Deus, raramente eu consigo ouvir Deus. É isso que você vai aprender agora. Você vai entender os mecanismos, como que você e eu funcionamos. Em primeira mão, o que você precisa entender? Que existem dois lados do nosso cérebro. Existem dois hemisférios no nosso cérebro. Todos nós temos dois hemisférios. Não existe um ser humano que não tenha os dois hemisférios do cérebro humano. Nós temos aqui o lado esquerdo e o hemisfério direito. Cada hemisfério desse vai ser responsável por uma área do aprendizado. Vamos ver o lado direito. A pessoa que opera mais com o lado direito do cérebro, ela é uma pessoa mais intuitiva, criativa, flui mais na área artística. Então é uma pessoa sensível espiritualmente, está mais ligado com o eterno, aquilo que é atemporal ou espiritual. Vamos pôr aqui, está mais voltado para o espiritual. É uma pessoa mais receptiva, calorosa. É uma pessoa tácita. O que é tácita? Estratégica. Ela intuitivamente sabe o que fazer em situações.
Gestáltico, que é uma linguagem filosófica, é uma pessoa que ela tem uma certa intuição filosófica para as coisas, sabe fazer perguntas certas. O pensamento da pessoa que opera com o lado direito não é um pensamento linear. Você que já assistiu algumas aulas comigo sobre o homem espiritual, dos estudos de quarta-feira, você vai entender ali que o que é linear é a mente racional. A pessoa que opera mais do lado intuitivo, a mente dela não segue uns passinhos lógicos. É no vapt-vupt. É uma pessoa mais simultânea, difusa, mais voltado para o feminino. Você vê que muitas pessoas que às vezes operam mais no lado homossexual, homens, né, tem um lado feminino mais aguçado, então opera mais no lado direito. Por isso que a maioria das pessoas que operam do lado direito estão mais envolvidos no lado de artes. É mais espacial, uma noção espacial. Eu não preciso sair medindo um espaço para saber qual a medida dele. Intuitivo, tem uma intuição bem forte. Infelizmente é irracional e experimental. Gosto de fazer experiências, né? Tomar riscos, arriscar. Gente, esse irracional aqui é complicado porque que a gente tem os pés atrás com pessoas do profético normalmente? Porque tem muita gente que opera no profético só com o lado direito do cérebro. E muitas coisas, revelações, tanto diabólicas ou não, porque a mente nossa é uma antena para o espiritual, nem tudo que a pessoa está recebendo é de Deus. Ela pode estar antenada, mas antenada com o cão. Você viu que tanto Deus quanto o diabo têm acesso ao nosso cérebro. Nós estamos falando aqui de cérebro. Tá? Então, essa pessoa, como ela é irracional, uma revelação não tem lógica. As coisas que Deus me mostra no mundo espiritual não tem lógica. Aí a Silvana precisa agora acionar o lado esquerdo do cérebro. Eu, particularmente, opero com os dois lados do cérebro a 1000 por hora. Porque aqui, para mim, eu recebo uma revelação. A revelação, normalmente, ela é atemporal, ela é intuitiva e ela é irracional. Não segue passinhos lógicos, né? Não é linear. Só que para mim tem que ter uma resposta racional. Aí aciono o meu lado esquerdo. O que é a pessoa que opera do lado esquerdo? Ela é intelectual, temporal, está preocupada com tempo e espaço, preocupado com história, histórico, ativo. A pessoa que é receptiva, que a pessoa é ativa, ela está buscando respostas no mundo dos homens. É uma pessoa explícita, ela não mede palavras para falar o que tem que falar, ela deixa as coisas bem claras, porque a mente racional, ela exige clareza. Ao passo que a mente espiritual, ela é mais intuitiva e racional. Então, a pessoa ela é mais explícita no sentido de querer as coisas explicadas nos seus mínimos detalhes. Ela é analítica, o lado esquerdo do cérebro analisa a informação. Eu recebo revelação de Deus, aqui desse lado. Aí eu vou lá e vou analisar a informação que eu recebi do céu. Como que eu vou analisar? Eu pego as escrituras e vou ver versículos, vou ver capítulos, vou ver caracteres ou personagens bíblicos que viveram aquela experiência. Se não tiver no livro, eu descarto. Então, é a capacidade de analisar a informação. É linear, segue passinhos lógicos, racionais. É sequencial, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Focal, é focado naquilo que está fazendo. É um lado mais masculino, opera mais com a razão. O lado masculino, ele opera mais com a razão, com a ação, fazer. A energia masculina, ela é mais responsável pela ação, ao passo que a feminina é mais receptiva. É temporal, é verbal. Então, se é verbal, tem que sair. A informação que é recebida aqui no intuitivo tem que virar verbo, tem que virar logos do lado de cá. E analítico. É racional e argumenta. Tem argumentos, tem respostas para tudo. E se não tiver respostas para tudo, vai buscar essa resposta. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque às vezes você ainda não desenvolveu o dom espiritual, e 100% das vezes é isso que acontece, pelo menos nesses meus 30 e tantos anos de ministério, e sempre lidando com a área de ensino, o que eu vejo? As pessoas que operam mais do lado direito do cérebro, e pessoas mais focadas na parte escrita, nas ciências exatas, lógica, no raciocínio lógico,
em música rítmica. Essas pessoas têm mais dificuldade de fluir nos dons espirituais, de receber intuitivamente os dons. Porque para essa pessoa que opera mais com o hemisfério direito, tem que ter sentido. O que ela está fazendo no mundo espiritual tem que ter sentido. Se não tiver, ela tem uma trava, um bloqueio ali que não vai. Inclusive, eu peguei e pus esse slide aqui. Ignora esse slide porque está errado, viu? Aonde eu copiei isso aqui da internet, esse slide, onde está direito aqui é o esquerdo. Isso aqui é a função do lado esquerdo do cérebro. E do lado direito do cérebro é intuição, emoção, imaginação, criatividade e música, tá? Tá trocado aqui. Esse aqui, por exemplo, tá certinho, tá? Esse não tem erro aqui não, o outro aqui tá trocado. Bom, em suma, o hemisfério esquerdo é o responsável pela lógica, monitora as áreas da linguagem, é analítico, avalia os dados de uma forma racional, compreende a interpretação literal das palavras e detecta o tempo e a sequência. Também reconhece letras, palavras e números escritos em palavras. Conecta-se com o lado direito do corpo. O hemisfério esquerdo está conectado com o lado direito do corpo. Estranho isso aqui, né? Mas funciona assim mesmo. Eu também, na época, quando eu comecei a estudar isso, falei, gente, mas tá esquisito. O hemisfério direito, ele é o lado intuitivo. Reconhece a informação de imagens mais do que palavras, então é uma pessoa mais... grava as coisas mais em forma de imagens, de fotos, interpreta a linguagem por meio de um contexto. Se não tiver um contexto, se não tiver uma parábola, uma historinha, não entra na cabeça da pessoa. Ou seja, a linguagem corporal, o conteúdo emocional e o tom de voz. Essa pessoa é altamente impactada por essas coisas. É especializada na percepção espacial, reconhece lugares, rostos e objetos facilmente e conecta-se com o lado esquerdo do corpo. É como se fosse esse daqui conecta aqui, daqui conecta o lado de cá do corpo. É mais ou menos isso. Então, o que a gente vê aqui como problema nos dons espirituais? A pessoa que opera mais com o hemisfério esquerdo do cérebro, ela vai ter dificuldade, muita dificuldade, de aceitar os dons espirituais, porque para ela tem que ter lógica. Eu vou contar aqui para você o testemunho de uma pessoa lá de Belo Horizonte, naqueles vídeos meus de como falar em línguas. O rapaz, o pastor da igreja, queria promovê-lo a pastor na igreja, só que chegou nele e falou, irmão, eu não posso te dar o cargo como co-pastor aqui na igreja, porque você não fala em línguas. Se você não falar em línguas, não tem como você ser pastor na minha igreja. E esse irmão, esse diácono, acho que o nome dele era Carlos, não lembro direito, porque ele me mandou o testemunho dele no WhatsApp. Ele subiu e desceu um monte por dias buscando o dom de línguas. Ele não conseguia falar em línguas. E ele falou para mim que ele não conseguia falar em línguas porque não fazia sentido ficar com aquele lá que nós ficamos, né? Lá. Aí ele falou assim para mim, olha, não fazia sentido ficar falando aquele negócio que eu não entendia. Até que eu comecei a orar e Deus colocou na minha vida aqueles vídeos seus. Ele assistiu os 3 vídeos. O vídeo 1, como falar em línguas, o 2, e no terceiro, aquele que eu fiz um PowerPoint falando palavra por palavra. Bom, o que aconteceu com esse irmão? Quando ele assistiu a aula 1, eu explicando o que é o dom de línguas. Na aula 2, eu explicando para que serve o dom de línguas. E na 3, ensinando, dando ali vamos assim, dando chega para vamos lá, começa aí comigo, vamos lá, né? Ele saiu daquela aula falando em línguas. E ele desceu do monte naquela noite feliz da vida, entrou no YouTube e para deixar o comentário no primeiro vídeo, eu tinha desabilitado o comentário, porque tem muita gente me xingando lá por causa desse vídeo, eu desabilitei o comentário dele, mas o irmão achou meu WhatsApp e me mandou, nossa, mas aquele homem glorificava a Deus. Ele falou, irmã, eu só consegui falar em línguas porque agora eu entendi para que serve. Então, basicamente, esse irmão lá de BH, ele era uma pessoa que operava mais no lado esquerdo do cérebro. Ele é uma pessoa que opera mais no racional, no lógico, no matemático. Então, essas pessoas que operam mais do lado esquerdo do cérebro, e provavelmente é o teu caso, se você está aqui buscando ajuda para desenvolver os dons espirituais, é porque você tem uma tendência de operar mais com o lado esquerdo, que é o lado intelectual, temporal, histórico, ativo, né, analítico. Então, as pessoas que operam mais do lado esquerdo do cérebro vão ter mais dificuldade com os dons espirituais. Mas Deus quer que tanto a pessoa que opera do lado direito quanto do esquerdo do cérebro, na verdade, Ele quer que nós operemos com os 2 lados, que é o meu caso,
desenvolver a habilidade dos dois lados para você ser completo, total e desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para você na terra e no mundo espiritual, né? Mas a pessoa do lado esquerdo, que opera no hemisfério esquerdo, vai ter mais dificuldade. Aí precisa de mestres, de pessoas como eu, para te ajudar a passar pela porta, porque não é difícil. A única coisa que o Espírito Santo e eu pedimos para você é que você pare um pouco, digira essa informação, se conheça e saiba que não tem nada de errado com você, criatura. Não tem nada errado com você. O que tem é como a informação chegou até você. Porque agora, daqui para frente, nós vamos te ajudar, te dando as respostas que você precisa, uma resposta intelectual, é isso que eu estou trazendo aqui, explícita, estou escancarando para você o porquê você não consegue fluir nos dons espirituais. Um detalhe imenso, pelo amor de Jesus Cristo, para tudo. Detalhe ultra importante, dom espiritual só funciona em quem é nascido de novo, viu? Quem é nascido de novo, quem é salvo, quem é lavado, enxaguado de molho, batizado no sangue de Jesus. Quem aceitou Jesus na cruz do Calvário e fez de Jesus o seu único e suficiente Salvador. Porque isso aqui, gente, não é brinquedo. Dom espiritual é dom do Espírito Santo no Espírito regenerado. Se você não nasceu de novo, você não tem Espírito regenerado. Você não vai ter dom espiritual. Pode operar em dom demoníaco, mas do Espírito Santo não vai ser. Bom, deixou isso bem claro? Eu tenho que deixar isso bem claro. Só serve isso aqui para as áreas que eu vou estar trazendo aqui para você de ensino, se você for nascido de novo. Se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se você ama o Senhor e somente o Senhor, se você clama, quando ora a Deus, você ora a Deus somente a Jesus sem outro intermediário. Quando eu falo nascido de novo, é alguém que abandonou todo tipo de ídolo neste mundo, inclusive o ídolo chamado eu, para servir a Cristo. Existem milhões de formas de idolatria, né? Mas vamos deixar isso bem claro aqui. Tem crente idólatra? Um monte de crente idólatra. Idolatra o pastor, idolatra a doutrina da igreja, idolatra a igreja. Então, vamos lá. Vamos acertar aqui as arestas, porque os dons espirituais são dons do Espírito Santo e é dado somente ao que é nascido de novo. Agora vamos voltar para a aula racional aqui. Entendeu, gente, que o dom espiritual, Deus quer que você tenha todos os dons que estão ali na palavra de Deus? Em Coríntios, mas para isso às vezes você está aí operando com o lado esquerdo do cérebro e precisa urgentemente entender que foi assim que Deus fez e fez com um propósito. E agora você pode desbloquear isso aqui para operar aqui do lado direito. O ideal é que nós trabalhemos os dois lados, tá bom? Os dois hemisférios do cérebro são capazes de sintetizar informação. Seria fazer um sumário, uma conclusão da informação. Ou seja, o lado direito do cérebro, o lado esquerdo, sintetizam a informação, juntam os pedaços da informação daqui e dali e formam um todo para trazer sentido. O profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, que não entender isso aqui, vai deixar o povo dela ou dele na mão, sem metade da informação. Com metade da informação, a gente não faz nada. Se com a informação inteira o povo já faz confusão, imagina a gente dando só metade da informação. De novo, quando eu falo que eu recebo revelação, gente, eu enfio a cara nos livros. Deus vai e me mostra um negócio no mundo espiritual. Aquilo lá fez sentido para mim, por quê? Porque eu já tinha estudado sobre aquilo, eu já tinha lido sobre aquilo, eu já tinha visto aulas sobre aquilo, agora o Espírito de Deus joga a luz naquela informação e amplia a informação. Aí eu corro de volta para os livros para fazer o quê? Para buscar mais informação racional, para trazer para vocês um ensino pautado nas duas coisas, para não ficar cambota. Já pensou eu de olho arregalado aqui falando das coisas do mundo espiritual? Embora eu queira falar, mas não é hora. Por quê? Porque a Bíblia fala que é preceito sobre preceito, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Tem que ter esse lado racional para dar sentido ao sobrenatural. Senão a gente vai soar como um bando de gente esquizofrênica. E é esse o perigo da revelação profética. Se a pessoa não pautar a revelação em cima de coisas concretas do mundo humano, da razão humana, a gente vai pender só para um lado. E quando pende só para um lado, o povo acha que a gente é mais louco do que o Batman. Né? Complicado. Bom, em suma, agora nós vamos para a parte do teste. Você vai fazer um teste para descobrir aí qual que é o lado que você opera.
Então, na próxima aula, eu vou parar aqui para não ficar muito extenso. Na próxima aula, a gente vai fazer o teste da sua preferência hemisférica do cérebro. Isso aí vai te deixar mais tranquilo e saber que se você é uma pessoa que opera mais do lado esquerdo, você vai ter, sim, um pouco mais de dificuldade para receber os dons espirituais. Então, vamos lá? Pega caneta, papel, para você fazer o teste já na próxima aula. Na aula anterior, que é a sequência dessa, e vamos então agora às perguntas. Você vai pegar um papel, faça um traço, faz uma linha no meio do papel do caderno, aí põe lado A e lado B. Deixa separado em duas colunas, A e B. E o que você vai fazer? Enumera, de acordo com as perguntas que estão aqui, enumera. E, por exemplo, você põe pergunta número 1. Se a melhor opção para você for a letra A, você marca, põe um xizinho na letra A. Se for a letra B, você vai lá do outro lado da coluna e põe na letra B. Não tem resposta certa ou errada. O que tem aqui é a opção, a sua escolha. Aquilo que descreve melhor a situação para você, tá bom? Então, põe lá aí no papel de 1 a 5 e vamos começar respondendo a primeira. Qual dessas frases para você soa melhor? A. Eu prefiro encontrar a minha própria forma de fazer uma tarefa nova. Eu prefiro inovar. Ou a letra B. Eu prefiro que me indiquem ou que me orientem a melhor forma de realizar esta nova tarefa. Então, na letra A, você prefere achar uma solução criativa para fazer uma tarefa que te deram para fazer. E na B, você prefere que alguém te oriente. Põe aí, A ou B. No 2, a mesma coisa. Número 2. A, prefiro fazer meus próprios planos. Ou na letra B, posso seguir os planos dos outros. Alguém te dá uma agenda, fala, faz isso aqui, você vai e faz. A ou B. 3. Sou uma pessoa muito flexível, em alguns casos até imprevisível. B. Sou uma pessoa muito estável e consistente. Faço as coisas sempre, rotineiramente, do mesmo jeito. Número 4. Letra A. Guardo cada uma das minhas coisas num lugar específico. Letra B. O lugar onde guardo minhas coisas depende do que eu estou fazendo nesse momento. Número 5. Consigo distribuir meu trabalho ao longo do tempo de forma igual. Eu consigo dividir o meu trabalho de forma igualitária. E na letra B, prefiro fazer o meu trabalho em cima da hora, no último momento. 6. Eu sei quando estou certo, porque eu tenho bons argumentos. E B, eu sei quando estou certo, embora não tenha argumentos. 7. A. Necessito de muitas mudanças e variedade na minha vida. B. Necessito de uma vida ordenada e planejada. 8. Às vezes tenho ideias demais em situações novas. Letra B. Às vezes não me ocorrem ideias em situações novas. 9. A. Faço as coisas mais simples primeiro e as mais importantes depois. Letra B. Faço as coisas importantes primeiro e as mais simples depois. 10. A. Ao tomar uma decisão difícil, escolho o que sei que é correto. B. Ao tomar uma decisão difícil, escolho o que sinto que é correto. 11. Letra A. Planejo meu tempo para poder fazer meu trabalho. B. Não penso no tempo quando trabalho. 12. Normalmente, consigo me autodisciplinar. B. Normalmente, ajo segundo os meus sentidos. 13. Isso aqui é até cômico, gente, essa 13. As pessoas não entendem como me organizo. A letra B. As outras pessoas acham que organizo as coisas bem. Quer dizer que a letra A é bagunceiro, né? 14. Tenho a tendência de aceitar novas ideias antes dos outros. B. Tenho a tendência de questionar novas ideias mais do que os outros. 15. Letra A. Tenho a tendência de pensar mais em imagens. E na letra B, tenho a tendência de pensar mais em palavras. Aqui na 15, o que isso quer dizer? Eu, por exemplo, quando eu ouço uma música ou ouço uma narração, eu estou ouvindo e estou vendo um filminho na minha frente. Então, eu penso em imagens. Por isso, eu estou te ensinando aqui como abrir o seu dom de visão.
porque eu penso em imagens. E tem pessoas que pensam em palavras. Quando ela ouve, ao invés dela ver imagem, ela está vendo a escrita. É isso que o Kinsey está falando. Você tem a tendência de, quando pensa, você pensa em imagens, vê um filminho, e depois vem a palavra em cima, ou você só vê palavras? É isso que ele está perguntando aqui. No 16, letra A, trato sempre de encontrar a melhor forma de resolver um problema. B, trato ou procuro sempre encontrar formas diferentes de resolver um problema. 17, letra A, normalmente posso analisar o que vai acontecer depois. Letra B, normalmente posso sentir o que vai acontecer depois. Aqui é quando você está ouvindo alguém falar uma coisa, você fala assim, vai dar merda. Você analisa o que vai acontecer depois, logo em seguida, da ação que a pessoa quer tomar, né? Ou do que ela vai fazer. Ou então você vai falar assim, vai dar certo. Estou com o sentimento que isso vai dar certo. Então, é essa capacidade rápida, intuitiva ou não, né? Se você está analisando, não é intuitivo. E se você sente que o que vai acontecer depois é intuitivo. Analisar é da mente racional e sentir é da intuição. 17, tá? O 18. Não sou muito imaginativo no meu trabalho. Letra B. Uso minha imaginação em quase tudo que faço. 19. Começo muitas coisas que nunca termino. B. Sempre termino uma coisa antes de começar outra. 20. Sempre procuro uma forma inovadora ou criativa para realizar trabalhos rotineiros. E letra B. Quando encontro uma maneira de fazer algo bem, faço-o sempre da mesma forma. 21. Divirto-me assumindo riscos. B. Divirto-me sem assumir riscos. Quer dizer, não gosto de correr risco nenhum, né? Não gosto de perigo. Agora, vamos à pontuação do teste. Você vai pegar e vai isolar. Pega e faz um círculo aí na 1, na 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21. Se você marcou letra A, para esses números aqui, para essas numerações. 1, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21. Letra A aqui. Então, conte um número de resposta A para as perguntas. 1, 3, 7, 8, 9, 13, e assim vai. Você vai pôr assim. Na letra A, quantos que você marcou? Tá? Então, marquei número 1, marquei, mas não marquei a 3, mas marquei a 7. Então, são 2 pontos. Marquei a 8, marquei. Então, 3 pontos. Marquei a 9, marquei a 13, sim. Então, aqui já deu 5 pontos, eu acho, né? Então, aí você vai contar 1 ponto para cada letra A que você marcou aqui dentro. Põe aqui, letra A, tantos pontos. Conte um número de respostas B para o restante dos números. Por isso que você tem que ir lá e fazer um círculo ao redor dessas para facilitar, para depois você vir na 2, na 5 e 6, na 10, 11 e 12, 14, 15, depois 16, 17, 18, entendeu? Então, você vai fazer isso aí. Então, anote esse número na linha da letra B aí. Os números que não estão circulados vai ser letra B. Aí, para cada letra B que você marcou dentro desses outros números, anote o total de respostas A. Então, eu marquei 10 respostas A e marquei 11 B. Aí, você põe o total. Total de A e total de B. O total indica sua preferência hemisférica, de acordo com a seguinte escala. De 0 a 5, preferência marcante do hemisfério esquerdo, se você fez 5 pontos. De 6 a 8, preferência moderada do hemisfério esquerdo. 9 a 12, balanço bilateral, hemisférico. Quando eu fiz o meu, deu bilateral. A preferência leve ou inexistente. 13 a 15, preferência moderada, hemisfério direito. E a de 16 a 21 é uma preferência marcante do hemisfério direito. Tá? Então, por aqui você vai ver se você tem mais preferência esquerda ou direito aí no cérebro. Né? Pronto? Então, faz o seu teste aí para você ficar sossegado em paz no Senhor. Eu espero que você tenha tido um bom proveito nesse material e você vai entender que se você opera em diferentes hemisférios, você que precisa desse lado mais racional, você precisa do tipo de informação que eu trago aqui. Tem que fazer sentido para você mergulhar de cabeça.
Aí vem os irmãos simplistas e falam, não, você só precisa do Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo você e eu não fazemos nada. A palavra de Deus diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Mas o Deus que formou-nos de forma tão maravilhosa, assombrosa, ele nos deu um cérebro. E esse cérebro pode ser exatamente a pecinha que está aí te impedindo de fluir nos dons espirituais, porque você que opera mais do lado direito, você vai precisar de informação. Eu sou assim. Eu tenho revelação, eu tenho visão, mas aí eu preciso ir lá e procurar nos livros, procurar no saber, pesquisar, estudar por que é aquilo. E se você observar bem os profetas maiores, não estou falando dos profetas menores, estou falando de profetas maiores, você vai ver que todos eles investigavam a informação. Ezequiel investigava, Daniel investigava, todos esses profetas, eles tinham um momento de investigação. Em outras palavras, eles iam buscar nos livros da época, eles iam buscar nas fontes de saber da época para fazer sentido. E o que Deus ensina a você e a mim? Ele te ama, todos os dons são seus, mas o Senhor quer que você entenda como que você funciona. Por eu ter essa mente racional e ao mesmo tempo operar muito no lado espiritual, precisando do embasamento da letra, precisando do estudo para pautar o que eu estou aprendendo. Entendeu aqui que você às vezes não está falando em línguas, você não está deixando fluir o dom de visão, a palavra de sabedoria, que eu já falei aqui na primeira, eu acho que na segunda aula, o que é a palavra de sabedoria, revelação, revelation knowledge. Você às vezes está bloqueado porque o seu cérebro precisa de informação racional. E é aí que a escola de profetas entra. É aí que eu entro trazendo para você preceito sobre preceito, passinho sobre passinho. Porque a hora que o Espírito Santo tirar a tampa, o tampo aí da sua vida, você vai poder fluir no espiritual, andando de forma segura e podendo checar as coisas espirituais com as coisas espirituais. A carta do apóstolo João, eu não lembro qual carta agora, João fala que nós devemos testar os espíritos para ver se o espírito vem de Deus. Como que nós vamos testar o espírito se a gente não usar o lado direito do cérebro, se nós não usarmos o lado racional? Espero que esse estudo tenha te abençoado. Desde já deixa o seu joinha. Compartilha com pessoas que compartilham com você a fome do saber e de querer entender-se para fluir nas coisas de Deus. E a gente se vê até a próxima aula. Fica com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.